Você comigo aqui, eu vou te convidar a abrir a palavra do Senhor em Salmo 37. Salmo 37. Leremos dos versos 1 a 9. Eu vou te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos a palavra do Senhor. Salmo 37, a partir do verso 1, diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, te damos graças por estarmos essa manhã na tua casa. Obrigado por esse privilégio maravilhoso, que é a oportunidade que temos de abrir as portas deste lugar e aqui nos reunir para exaltar o nome do Deus que tem todo o poder no céu e na terra. O Deus que tudo controla, o Deus que tudo dirige, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso companheiro. Obrigado, Deus, pela presença do Senhor neste lugar, porque quando abrimos os nossos lábios para te adorar, o Senhor ordena anjos a estarem conosco, e aqui a presença do Senhor foi manifesta, porque nós sentimos a tua presença aqui. Meu Deus, e agora que vamos estudar a tua santa palavra, fala conosco, Espírito Santo. Deita, eu lhe peço uma porção de graça sobre o coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Abra os ouvidos, meu Deus, do coração, para que a tua palavra, como uma flecha, alcance o alvo, em nome de Jesus. E possa trazer, meu Deus, uma palavra que traga um renovo de força, de fé e de maturidade, porque esse é o nosso desejo, amadurecermos a cada dia mais na fé em Cristo Jesus. Fala de uma maneira poderosa ao nosso coração, eu lhe peço, dá-me graça para transmitir essa mensagem. Eu dependo de Ti, Espírito Santo de Deus. Aquieta os corações. Meu Deus, se houver alguém aqui angustiado, preocupado com alguma coisa, aquieta essa alma nessa hora, em nome de Jesus. Que estejamos todos conectados ao trono da graça, para sermos pelo Senhor alimentados nessa manhã. É isso que eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Nós temos estudado na Escola Bíblica Dominical a respeito de amadurecimento, estudando a palavra do Senhor com esse foco específico de amadurecer a fé. E nessa manhã, o nosso objetivo aqui, o estudo extraído desse Salmo 37, é passos para a maturidade. Caminho a ser trilhado para amadurecer a fé. A palavra de Deus, ela é um manual, sem dúvida, de excelência, de quem deseja conhecer a vontade do Senhor, e não somente conhecer, descobrir a alegria e o contentamento e a satisfação de viver um relacionamento com o Senhor, de, a partir desse momento dessa caminhada de inteireza com o Espírito Santo do Senhor, ter uma fé fortalecida, ter uma fé arraigada, ter uma fé estruturada, ter uma fé enraizada, para a gente poder viver bem, viver melhor. Deus, querido, Ele deseja que todos nós alcancemos a maturidade na fé. Esse é o propósito do Senhor. Que não haja alguém mais debilitado, alguém mais imaturo do que outro, não, mas que na caminhada da fé, a gente vá prosseguindo para o alvo, que é Cristo, e vamos amadurecendo nessa caminhada, melhorando a cada dia mais, crescendo na fé a cada dia mais. Esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Agora, para isso, Cristo, o Senhor, estabeleceu princípios fundamentais na sua palavra. Não para apenas conhecermos, mas para conhecermos
e aplicarmos na nossa vida, aplicarmos no nosso coração, para que a gente prossiga no caminho e não se desvie do caminho, nem pouco, nem muito. Porque às vezes alguns pensam, não tem problema desviar só um pouco do caminho, não, mas eu ainda estou com um pé no caminho. Não, o Senhor não quer apenas que a gente não se desvie do caminho, mas que a gente permaneça no caminho durante toda a jornada da fé. Efésios capítulo 4, verso 13, na parte A, o apóstolo Paulo vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Esse é o propósito da mensagem do Evangelho, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, que haja unidade, que haja inteireza na fé, que todos nós possamos compreender a mensagem do Evangelho, e não somente a mensagem salvadora, vivífica, que temos a esperança da salvação em Cristo Jesus, mas caminhando um pouco mais além, entrando um pouco mais em águas mais profundas, para conhecermos a respeito da pessoa de Deus, para nos relacionar com Ele e conhecermos mais do seu caráter, dos seus atributos, do seu grande poder e nos relacionar com Ele em intimidade. Esse é o propósito do Senhor. E eu quero começar esse estudo nessa manhã, volte os seus olhos aí para o Salmo 37, nos versos 3, 4, 5 e 7. Há 4 verbos que começam estes versículos. 4 verbos, esses serão o sustentáculo da nosso estudo nessa manhã. Verso 3, confia. Verso 4, deleita-te. Verso 5, entrega. E o verso 7, descansa. Esses aqui são os verbos que vão sustentar o estudo nessa manhã. E nós veremos aqui que a palavra do Senhor tem algo muito profundo a nos ensinar em cada um desses verbos: confiar, deleitar, entregar e descansar no Senhor. Iniciando aqui sobre confiar no Senhor, no plano social, no plano religioso, confiar em alguém tem sido cada dia mais algo desafiador e algo difícil por vezes. Confiar nas pessoas, por exemplo, quantos cônjuges se comprometeram em confiar um no outro e viram ao longo da caminhada frustrados em algum momento, decepcionados. Dentro da estrutura eclesiástica, dentro da igreja propriamente dita, quanto nós vemos de alguns líderes religiosos enganando pessoas, falsos líderes enganando pessoas, se aproveitando das pessoas, manipulando a fé das pessoas, abusando da simplicidade, extorquindo pessoas. Quantos nós vemos isso tão presente, tão real na nossa sociedade, e pessoas machucadas e pessoas realmente frustradas porque esperavam ter em um líder religioso alguém que amasse, instruísse e cuidasse na palavra do Senhor, mas encontraram alguém que com uma ganância tremenda estava roubando. A intenção era essa. E quão triste é sabermos que isso é uma realidade dos nossos tempos. Pessoas frustradas, machucadas, que desconfiam de tudo. Mas eu quero te dizer que nem tudo está perdido. Pode dizer amém por isso? Nem tudo está perdido. Glória a Deus por isso. Nessa lição aqui nós veremos que há alguém que realmente nós podemos confiar. E não somente confiar, mas nos entregar, sabendo que Ele cuida de nós. Salmo 62, verso 8 vai dizer justamente isso: confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Confie nele, povo. Confie nele, povo, de todo o coração. Se derrame, se entregue por completo nele, pois Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro. Confiar no Senhor é a escolha certa da nossa vida, querido. É a melhor e a mais importante escolha que um homem pode fazer nessa terra, é decidir entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e caminhar com Ele. É a escolha mais acertada, mais inteligente e a mais importante de todas. Nós tomamos decisões todos os dias da nossa vida. Para você estar aqui nessa manhã, você teve que escolher essa roupa. Todos os dias nós fazemos escolhas, todos os momentos nós fazemos escolhas. Eu vou na igreja, eu não vou na igreja, qual roupa eu vou na igreja, o que eu vou fazer, eu entro, eu saio, onde eu vou sentar, todos os momentos. E há escolhas que são muito relevantes na nossa vida e outras nem tanto assim, como vestir uma roupa, mas há escolhas que são muito relevantes. A escolha, a carreira profissional que eu vou seguir, com quem eu vou negociar, se eu vou abrir este negócio ou não vou, qual o caminho profissional, com quem eu vou me relacionar,
com quem eu vou decidir construir um elo, uma família, com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar. Há decisões que produzem um efeito, um reflexo muito grande nas nossas vidas. E más escolhas produzem maus resultados, nós sabemos disso. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que, sem dúvida nenhuma, a mais importante de todas as escolhas é onde vamos colocar a nossa fé. Porque na caminhada da vida, o ser humano ele tem um desejo no seu coração de acreditar no sobrenatural. Nós sabemos disso. O homem ele tem um anseio, um vazio no seu coração, que ele busca preencher com a fé em algo. E o que importa não é fé, o que importa é aonde se coloca a fé. É isso que é determinante, porque há pessoas que colocam a sua fé em si próprias, há pessoas que colocam a sua fé em demônios, há pessoas que colocam a sua fé em entidades espirituais que eles não sabem que são demônios. Mas nós, pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus, nós conhecemos a verdade. E porque um dia a verdade abriu os nossos olhos, nós compreendemos, nós tivemos a possibilidade de compreender a respeito da verdade do mundo espiritual, que existe um céu, existe um inferno, e a palavra do Senhor nos mostra de uma maneira muito clara a respeito disso. Nós decidimos escolher esse caminho. E essa decisão de crer em Cristo Jesus e entregar o coração a Ele, sem dúvida nenhuma, é a decisão mais importante da vida do ser humano, porque ela vai refletir em todas as outras áreas da vida. Não é algo apenas sobre um aspecto da vida, não. Ela vai alcançar, ela vai tocar em todas as áreas, em todas as outras áreas da vida. Por isso é tão importante ela. Quem confia no Senhor, querido, descansa nas promessas divinas. Quem confia no Senhor tem paz no coração de deitar e colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que o Todo-Poderoso me sustenta, que o Todo-Poderoso me guarda. O medo não tem lugar na vida daquele que confia no Senhor, de maneira alguma. Porque a palavra do Senhor, ela produz, à medida que vamos conhecendo e nos aprofundando no conhecimento da palavra do Senhor, ela vai dizer, o Senhor nos diz que ela produz fé em nosso coração. E a fé é algo incompatível com o medo. Porque a fé é certeza, a fé gera convicção, e a convicção de Cristo, colocada em Cristo Jesus, que Ele tem todo o poder de operar milagres, de romper o sobrenatural, de tocar a nossa vida, de nos alcançar, de mover aquilo que nós precisamos, gera paz no coração do ser humano. Por isso que a paz verdadeira é somente em Cristo Jesus que nós encontramos. Por isso que mesmo quando nos deparamos diante daquilo que é a grande incerteza na vida do homem, que é a morte, e é aquilo que causa o maior temor na vida do ser humano, que é a morte, porque ele não sabe, ele não conhece o lado de lá, ninguém voltou de lá para dizer como que é, e isso gera aflição no coração do ser humano, a morte. Por isso que diante desse maior, esse que é o maior dos nossos inimigos, um dos maiores dos nossos inimigos, a gente pode ter tranquilidade. A gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter desespero, desesperança, nós ficamos tristes com a morte, sim. Perder um ente querido, perder um amigo, isso entristece o nosso coração, mas isso não traz desassossego, isso não nos deixa desesperançados, isso não nos deixa desesperados, porque nós sabemos qual que é a realidade espiritual, nós sabemos qual que é a realidade após a morte. A morte não é o ponto final, a morte só é uma mudança de estado, e porque nós colocamos a nossa fé na verdade da palavra, nós somos esclarecidos a respeito disso, e isso aquieta o nosso coração, realmente nos traz paz. A instabilidade, o susto, o pavor não controlam nem guiam o cristão verdadeiro que tem a sua fé depositada nas mãos do El Shaddai, do Todo-Poderoso, nas mãos daquele que tudo controla, que tudo dirige. O desassossego, quantos vivem com pavor no coração, com uma instabilidade emocional, nós falaremos mais profundamente sobre isso aqui, porque não confiam realmente no Senhor. A firmeza espiritual, emocional, mental é uma realidade na vida daquele que realmente confia no Senhor, que desenvolveu um relacionamento de proximidade com o Espírito Santo do Senhor, de uma maneira tal que agora o Espírito Santo realmente aquieta a alma. A gente enfrenta as dificuldades, enfrentamos as tribulações da vida, mas nós temos um local de refúgio,
Esse local de refúgio é justamente a presença do Altíssimo. É onde nós podemos nos debruçar, é onde nós podemos derramar as nossas lágrimas, é onde nós podemos apresentar a Ele a inquietação do nosso coração, mas de contrapartida nós temos uma mão estendida poderosa que nos levanta, que nos anima, que nos encoraja, que nos diz: eu estou contigo, não tema que eu estou contigo. Eu vou te carregar nos meus braços, eu estarei com você em todo momento, e isso traz paz no nosso coração. Glória a Deus por isso. Salmo 112, verso 7 diz: não temerá más notícias, seu coração está firme, aquele que confia no Senhor. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Aquele que decide caminhar realmente com Cristo Jesus no seu coração, ele descansa. A comunhão do dia a dia com Deus revela a bondade do Senhor, o amor, a misericórdia, o cuidado dele para com as nossas vidas, a vida daqueles que nele confiam. Salmo 34, versos 17 a 19, diz que os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Muitas são, queridas, as nossas aflições, muitos são os desassossegos, muitos são os problemas, muitas são as más notícias que nós recebemos no dia a dia. Basta você ligar a televisão e você vai ouvir uma má notícia, você vai ouvir a respeito de alguém que decidiu, por uma angústia na alma, por uma perturbação, causar o mal a alguém, produzir um resultado na vida de alguém, perseguir alguém, falar mal de alguém, criticar alguém. Muitos são os problemas que nos chegam, a enfermidade, a dificuldade financeira, o problema do relacionamento. Muitas são as tempestades da vida que nós enfrentamos, mas a palavra do Senhor vai nos dizer justamente isso. Essas aflições são muitas, as aflições do justo, muitas são as aflições do justo. Não está falando daquele que não tem compromisso com Deus, daquele que é pecador, do que está afastado, daquele que não conhece Cristo. Não, a palavra do Senhor vai dizer: muitas são as aflições do justo, daquele que entregou a sua vida ao Senhor, daquele que caminha em fé com o Senhor, daquele que ama a Deus. Muitas são as aflições. A palavra do Senhor, ela não nos engana, ela não nos vende um conto de fadas, como se vindo para a fé, caminhando com o Senhor, sendo fiel a Ele nos dízimos e ofertas, não enfrentaremos problemas na vida, de maneira alguma. A palavra do Senhor nos chama à realidade. Desde que o pecado entrou neste mundo, desde que o pecado entrou na raça humana, esse mundo foi condenado pelo pecado. Condenado no sentido de que o príncipe das trevas habita aqui. O homem deu legalidade à obra do maligno para operar no dia que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E além de habitar neste lugar, a opressão do maligno também tenta perturbar o coração. E porque o coração do homem é afligido e perturbado pelas maldades, pela malícia do maligno, por toda a obra maligna que o cerca e que tenta o oprimir, nós vivemos num mundo decaído, nós vivemos numa sociedade decaída, e que infelizmente ela vai de mal ao quê? A pior. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nos últimos tempos, o amor de muitos o quê? Esfriariam. E hoje a gente está vendo isso de uma forma escancarada. Como que é possível alguém, em uma rede social, comemorar o assassinato de outra pessoa? Se isso não é o esfriamento do amor, o que é? Como é possível alguém se alegrar porque um outro foi morto? Simplesmente porque ele discordava das ideias do outro. O amor de muitos tem se esfriado, e a cada dia mais. O absurdo que eu não me lembro de ter visto, eu não digo nem das gerações anteriores, eu digo na minha infância, as pessoas tinham vergonha de falar algumas coisas, ou de demonstrar algumas coisas. Eu não me lembro de ver algo tão absurdo como isso que nós estamos vivendo agora nesse tempo, que é o tempo do fim, onde cada vez mais a iniquidade do maligno tem oprimido a mente do homem e tem o tornado mal, cada vez mais. Muitas são as aflições do justo, querido, do justo, daquele que teme a Deus. Nesse mundo tereis aflições. O Senhor Jesus vai renovar essa mesma palavra lá no capítulo João 16:33. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
A presença do Senhor, confiando no Senhor, é o local onde nós encontramos realmente felicidade. Todo ser humano precisa de felicidade. Todos precisam, para poder viver bem nessa terra, para poder ter alegria. Alguns dizem que no dia... E aí o homem cria muitas expectativas, né? Muitas expectativas, acreditando que a felicidade vai estar em alcançar coisas. Como, por exemplo, no dia que eu começar a namorar, eu vou ser mais feliz. No dia que eu me casar, não, esse será um momento de muita felicidade na minha vida. Não, aí realmente eu serei feliz. No dia que eu alcançar, no dia que eu passar no vestibular e começar a cursar aquele tanto curso que eu desejo, no dia que eu for aprovado no concurso público, que eu estou ralando nele há tanto, aí eu vou ser feliz. Não, no dia que eu receber aquela promoção profissional, no dia que eu montar o meu negócio, não, no dia que eu tiver filho, no dia que eu tiver meus filhos, eu serei feliz. Sabe, querido, tudo isso são coisas boas. E nos deixam felizes? Deixam. No dia que eu conseguir a casa própria, eu serei feliz. Tantos sonhos. E tudo isso é realidade sobre um aspecto. Porque essas coisas boas trazem felicidade no nosso coração. Só que todas elas são felicidades momentâneas. Essa felicidade passa. Ela passa. A gente acostuma com as coisas. As pessoas acostumam com o casamento, não acostuma? A gente acostuma com o casamento. A gente acostuma com os filhos, a gente acostuma com a profissão, a gente acostuma com a casa nova, com o carro novo. Isso tudo a gente acostuma com o tempo. A gente acostuma, cai na rotina. Tudo vira rotina na nossa vida. Tudo vira rotina. Todas são alegria, todas são felicidades momentâneas. São boas realizações, mas que trazem felicidade apenas momentânea. A palavra do Senhor vai dizer que a alegria plena é somente na presença de Deus. É somente Cristo Jesus que enche o nosso coração de alegria, de maneira que não importa a situação, não importa o momento, não importa o contexto, não. Eu consigo nele ter satisfação, ter alegria, uma alegria plena. E essa alegria não significa, e aí você precisa de compreender, não significa uma ausência de uma tristeza momentânea, não significa uma ausência de um desassossego por causa de um problema grande que chegou, que assolou a sua vida, que assolou a sua casa. Não significa isso, porque na hora que nós enfrentamos, na hora que nós recebemos aquela má notícia daquele grande problema, do acidente, do parente que precisou de ser internado às pressas, do filho que sofreu um problema, quando recebemos essa má notícia, isso por vezes traz uma inquietação no nosso coração, mas a presença do Altíssimo, essa alegria plena, agora ela começa a aquietar a nossa alma e nos trazer o quê? A paz, que só o Senhor pode dar. Só a presença do Todo-Poderoso pode dar. Então, é apenas vivendo com o Senhor. Encontramos a felicidade plena somente em Deus. Somente em Deus. Quantas pessoas, e aí também analisando o que eu falei sobre as bênçãos de adquirir coisas na vida, né? Quantas pessoas têm tanto, mas são infelizes? Quantas pessoas têm tanto? Quantas pessoas têm uma família, têm filhos, têm uma boa condição financeira, mas vivem angustiados da alma? Quantos vivem presos nas suas emoções e não têm contentamento e alegria, nem para desfrutar as coisas da vida? E vivem inquietos, oprimidos, deprimidos. Sabe, querido, eu repito, a alegria verdadeira e a felicidade é somente em Cristo. E aí, quando a gente tem a presença do Senhor, a alegria do Senhor no nosso coração, o pouco se transforma em muito. O pouco se transforma em muito. A gente passa a ter alegria e contentamento, em felicidade de sair pela rua de mão dada com a esposa, com os filhos, sabe, de chupar um picolé, de ir no shopping, sabe, de passear, de fazer coisas simples da vida. Porque a presença do Senhor é que traz essa alegria genuína no nosso coração. Não são as grandes realizações, não é uma grande viagem ao exterior, não é a realização de um grande sonho, não. Tudo são coisas boas, mas sem a presença do Senhor no coração, nada faz sentido. Entenda isso. É a presença do Senhor que traz cor e traz sabor para a sua vida. É só a presença do Senhor que vai trazer essa alegria realmente plena e genuína para a gente desfrutar. Isaías 26, verso 3, o profeta vai dizer: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz, em segurança, em tranquilidade,
aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É apenas a confiança no Deus Todo-Poderoso que realmente aquieta o nosso coração. Confiar em Deus nos ajuda nos momentos de perigo da vida. Todos sabem que existem perigos na jornada da caminhada da vida. Enfrentamos, como eu disse, após a queda do homem, lá no Éden, o pecado passou a habitar agora na raça humana. O pecado é uma chaga maligna que contamina o coração do homem, contamina os seus princípios, os seus valores e o afasta de Deus. E quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele vai sendo envolvido e iludido pelo pecado, e mais ele vai se atolando em um lamaçal de pecado, e mais ele vai produzindo resultados nefastos na sua vida e na vida daqueles com quem ele se relaciona. Mais o homem vai ficando realmente manchado. Doença, morte, são resultados do pecado na vida do homem, e o homem passou a conviver com tudo isso. No momento, a raça humana, no momento que Adão e Eva pecaram, sentimento de solidão, amargura, passaram agora a ser algo que o homem teve que conviver, coisa que ele não tinha enquanto vivia no paraíso com o Senhor. Jeremias capítulo 2, verso 19, o profeta vai dizer: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. A maldade, ela produz, a maldade fruto do pecado, ela produz grandes males na vida do ser humano, grandes males, sabe? Deus não precisa de punir o homem, o próprio pecado é a punição, o próprio pecado é o mal que vai consumindo a alegria, a paz, o desassossego na vida do homem. O julgamento final, todos comparecerão perante o trono branco e receberão a justa condenação no juízo final. Mas a punição que o homem carrega em vida de estar afastado do Senhor é justamente a chaga que o maligno produz na sua vida e os reflexos negativos disso. Na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, nos seus filhos, laços de angústia, aflição no espírito, confusão mental, ansiedade, conflitos emocionais, doenças da alma, perturbação, são alguns de todos esses componentes, frutos do pecado na vida do homem, frutos do espaço que o homem confere ao inimigo. E quanto mais ele vai permitindo espaço, quanto menos ele fecha as brechas e quanto mais ele vai permitindo espaços do inimigo atuar na sua vida, mais isso aqui vai sendo realidade. Laço de angústia, aflição do espírito, confusão mental, ansiedade. Sabe, querido, toda pessoa que deposita a sua confiança em Deus, ele tem um lugar seguro para onde ela pode permanecer até que o perigo passe. Toda pessoa que confia no Senhor tem um local seguro, um local onde eu posso me abrigar até que o perigo passe. O perigo passa? Passa. O sofrimento passa? Passa, querido. O sofrimento não é eterno, glória a Deus por isso. Nesse tempo da vida aqui, ele não é eterno. O Senhor, ele traz paz ao nosso coração. Nos momentos de dificuldade, a gente se refugia nele, e ali o Senhor vai alimentando e fortalecendo a nossa fé, até o quê? Até que aquela onda passe. Aquela onda que quer nos levar, aquela onda que por vezes nós achamos que é grande demais e que vai nos engolir e que não vai ter mais jeito na nossa vida, daqui a pouco ela passou. Por quê? Porque o Senhor guardou, porque o Senhor protegeu, porque o Senhor susteve, porque o Senhor me manteve, agora eu permaneci, glória a Deus por isso. E é assim que nós vamos vivendo na caminhada da vida, enfrentando as mazelas do mundo do mundo no qual nós estamos inseridos, mas sabendo que em Cristo nós somos guardados, nós temos paz, nós temos realmente segurança no Deus que é o mesmo, Deus que não muda, Deus que é imutável. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, ele vai dizer isso: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há sombra de variação nele, ele é o mesmo, ele é o mesmo. Ele nos livra do poder do pecado, da morte, é o Senhor que nos guarda, nos livra das enfermidades. Salmo 103, o salmista vai bem dizer o nome do Senhor:
por esse cuidado, por esse grande amor. Ele vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, que sara as suas enfermidades, que redime a tua alma da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. É Deus que faz isso tudo. É Deus que protege, é Deus que guarda, é Deus que livra, é Deus que me cerca de bondade, de amor e de misericórdia. É Deus que me guarda no momento da aflição da vida, é Deus que me sustenta, que me mantém de pé, é Deus que provê o pão na minha mesa, é o Senhor que me dá saúde, é o Senhor que me cura das enfermidades. Tudo é o Senhor. Por isso o salmista vem dizer: olha minha alma, ele está dizendo para ele próprio, lembra dos benefícios do Senhor, lembra do agir do Senhor na minha vida, lembra de tudo que o Senhor já operou no passado, para que haja gratidão no meu coração, e eu possa realmente me alegrar na presença de Deus, por tudo que Ele já fez, e por tudo que Ele tem feito até aqui. E agora eu olho para frente, e eu não olho preocupado, eu não olho, mesmo que eu não conheça o meu amanhã, mesmo que eu não saiba o que eu vou enfrentar amanhã, não, mas eu creio que o Deus que cuidou no passado é o mesmo Deus que vai cuidar no futuro. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. O mesmo Deus que cuidou lá atrás é o Deus que continuará cuidando na frente também. O mesmo Deus que me guardou até aqui vai guardar os meus filhos. O mesmo Deus que me susteve até aqui, eu creio que Ele vai sustentar a vida dos meus filhos, que o futuro dos meus filhos estão guardados no Senhor, que o coração dos meus filhos pertence ao Senhor. O inimigo tenta roubar o coração deles, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Eles serão filhos de Deus, amarão ao Senhor, não vão se desviar do caminho da verdade, serão alcançados pela graça do Senhor, a minha geração será abençoada. O Salmo 23, o verso 6 vai dizer justamente isso: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão o quê? Todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade, a misericórdia, a graça, o favor de Deus estará sobre a minha vida, estará sobre a vida da minha descendência. Meu querido, você não consegue imaginar o poder da oração de um pai, uma mãe na vida de um filho. Você não consegue imaginar isso. A gente não percebe. No mundo espiritual a gente não consegue nem imaginar, mas entenda a relevância do tamanho da importância que é você orar com seus filhos. Seu filho está dormindo, chega lá, põe a mão na cabeça, ore sobre a vida dele. Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre meu filho. Guarda, meu Deus, por onde for. Livra do mal. Protege, guarda a mente. Blinda, meu Deus, a mente, os olhos. Os meninos estão sendo afetados por todos os lados hoje. Todo lado você vê mal influência. No desenho infantil você está vendo mal influência. Eu me lembro quando a Lara era criança, tinha alguns desenhos que eu sempre tive o cuidado de assistir com ela. Toda vez, ligava o Discovery Kids, vamos assistir. E eu sentava e assistia os desenhos com ela. E teve alguns que eu falei: não, querida, esse aqui você não vai assistir. Esse, ele estava. Tinha uns 5 desenhos infantis, tá, de Discovery Kids, que ela não podia assistir. Desenhos de possessão maligna, desenhos de incorporação de demônio, possessão demoníaca, desenhos a respeito de sexualidade. Não, filha, esse aqui você não vai assistir, não. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que vigiar. O inimigo trabalha o tempo todo para tocar o coração do seu filho, do seu neto, da sua sobrinha. A gente tem que vigiar o tempo todo. Que o Senhor guarde os nossos meninos e meninas, em nome de Jesus. Seja como árvore estável. Aquele que confia no Senhor, ele é como árvore estável, viçosa, frutífera, porque ele confia em Deus. Sabe, querido, a árvore, ela só é sustentada não por causa do seu tronco, por mais forte, grande que ela seja, ela não é sustentada por aquele tronco robusto, ela é sustentada pelas suas raízes. O que mantém uma árvore de pé não é o seu tronco, são as suas raízes. Quanto mais profundas e fortes são as raízes de uma árvore, mais ela é possível ela crescer, mais é possível ela estar firme e aguentar os vendavais, mais é possível. Sabe, querido, e a palavra do Senhor nos chama a criarmos raízes profundas no Senhor, raízes de confiança, raízes de relacionamento, porque quanto mais estivermos estabelecidos na presença do Senhor, querido, mais nós seremos sustentados nos dias difíceis,
estamos plantados, a raiz ela é alimentada também por aquilo que sustenta a árvore. O frescor da água, a água que sustenta, são das raízes que ela retira o alimento que ela precisa para poder se alimentar e se fortalecer. A palavra do Senhor vai trazer uma analogia muito linda a respeito de raízes e de sustentação e de ter a bênção do Senhor sobre a sua vida, na palavra do profeta Jeremias. Abre sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 17. O profeta Jeremias vai trazer fazer uma analogia lindíssima. Jeremias 17:5 vai dizer: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos locais secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha só o que a palavra do Senhor está falando para mim e para você aqui. Ele está falando a comparação daquele que confia em si próprio ou daquele que afasta o seu coração de Deus. Aquele que decide afastar o seu coração do Senhor, que não confia em Deus, ele está lançado à própria sorte. Ele vai ter que se virar sozinho na vida. Deus não tem compromisso com ele. E a palavra do Senhor vai dizer que, porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Olha só, mesmo quando vier as coisas boas sobre a vida dele, ele não vai conseguir nem perceber. A vida de um homem afastado do Senhor, nem quando ele recebe o bem, ele consegue ter prazer, ele consegue ter alegria. Por isso que, como eu disse aqui agora há pouco, quantos têm tudo para poder viver bem, mas não vivem bem? O desassossego perturba o coração do ser humano quando ele não tem um relacionamento com Deus, quando ele não se aproxima do Senhor. Mas aí agora o profeta vai falar sobre aquele que confia em Deus. Bendito o homem cuja confiança é o Senhor, cuja esperança é o Senhor. No verso 8, ele é como árvore plantada junto a águas. Ele é como uma árvore que ao ano inteiro é alimentada. O ano inteiro tem um refrescor na sua vida e ele é sustentado. E é muito interessante que vai dizer no verso 8, plantada junto à água, se estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, querido, o ano da sequidão vem para todos. No ano da sequidão, a palavra do Senhor vai dizer, no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. O ano da sequidão, ele assola a todos, querido. Em algum momento, o ano da sequidão chega na nossa vida. Em algum momento, o ano da sequidão é aquele em que as coisas não fluem como a gente gostaria. Parece que o negócio está meio amarrado. E a gente precisa de clamar. O ano da sequidão é o ano da tristeza, é o ano da dificuldade, é o ano do choro, é o ano realmente difícil de viver. E tem tempos assim na nossa vida. Às vezes enfrentamos momentos difíceis. Às vezes enfrentamos uma temporada, um tempo realmente complicado de se viver. Mas a palavra do Senhor vai dizer que é aquele que confia no Senhor, ainda no ano da sequidão, ainda o seu coração não se perturba. E ele não deixa de dar o quê? Fruto. Não deixa de dar fruto. E aí você entenda bem o que significa o fruto aqui. A árvore, ela se alimenta do seu fruto? Não. Uma árvore não se alimenta do seu fruto. O fruto de uma árvore é destinado a alimentar o quê? Outros. A palavra do Senhor está dizendo que no ano da sequidão, o ano difícil da sua vida,
com a graça do Senhor sobre a sua vida, você tem muito a produzir para o reino do Senhor. Você tem muito para ser instrumento de bênção na vida de outros. Você tem muito para tocar a vida de outros e ser um instrumento abençoador na vida da sua casa, na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, daqueles que relacionam com você, do corpo de Cristo. Eu vejo de muitas pessoas que, quando enfrentam às vezes momentos de dificuldade na vida, se enclausuram dentro de si e pensam, não tenho, não posso fazer, não tenho capacidade, não dá para mim. Querido, a palavra do Senhor não diz isso. Ela diz que no ano da sequidão, ou seja, quando as coisas estiverem difíceis na sua vida, difíceis na sua casa, a palavra do Senhor diz, se você é um homem e uma mulher que confia no Senhor, se você é um homem ou uma mulher que realmente está apegado no Deus vivo, a graça dele continua sobre a sua vida. Não é o tempo da sequidão que significa o afastamento da graça do Senhor. Não, a graça do Senhor é constante. E ainda assim, nesse tempo, você vai dar muito fruto. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Ainda assim, você tem muito para poder dar, para alimentar e para ser um abençoador na vida daqueles que estão ao seu lado. Porque a graça do Senhor não se afasta de nós, daquele que realmente crê no Senhor. Projeto de crescimento que o Senhor tem para cada um de nós, querido, se cumpre literalmente no lugar onde a gente está estabelecido. A gente não precisa de mudar, a gente não precisa de sair, não. Aqui é a graça do Senhor que faz a diferença na nossa vida. Eu gosto sempre de lembrar do exemplo de Isaac, um tempo que ele estava no deserto e que os inimigos entulhavam seus poços. Essa passagem bíblica, ela fortalece muito a minha fé. Porque a palavra do Senhor diz que Isaac habitava no deserto e os inimigos também habitavam. E o inimigo sempre quer destruir, o inimigo sempre quer ver a sua ruína. E a palavra do Senhor diz que ele cavava poços, encontrava água, e os inimigos faziam o quê? Entulhavam, roubavam os poços dele de água. Roubavam os poços de água. Quando você ler a palavra do Senhor, peça ao Espírito Santo, meu Deus, fala ao meu coração. Me ajuda a extrair aqui, fala de uma maneira pessoal ao meu coração. E algo que o Senhor falou ao meu coração foi o seguinte: por que os inimigos tinham que roubar poços, ao invés de cavar poços? Se os inimigos cavassem os poços e encontrassem água, eles precisavam de roubar os poços de Isaac? Eles precisavam se apossar dos poços de Isaac? Não. Qual que é a diferença aqui? Onde é que está a resposta para isso aqui? Os inimigos cavavam e não achavam água. Isaac cavava e achava água. Por quê? Porque é a graça do Senhor é que faz a diferença na sua vida, querido. É a graça do Senhor. Você pode estar no meio de um deserto. Você pode estar vivendo um tempo onde um monte de gente está falando, não tem jeito. Você pode estar vivendo um tempo onde está todo mundo falando, olha, a inflação vai consumir tudo, o desemprego vai ser ruína, ou o empresário está enrolado nesse tempo, é um tempo mau, é um tempo difícil. Mas onde a graça do Senhor está, querida, é onde vai fazer a diferença na sua vida. Isaac cavava os poços, e ele cavava, ele fazia um buraco e ele encontrava água. Aí o inimigo vem e roubava o poço dele. Ele andava um pouco mais para frente, cavava outro poço e encontrava água. E o texto diz que em diversos locais ele fez isso. Ele andava e cavava e encontrava água. E o inimigo não encontrava no mesmo lugar, o inimigo não encontrava, porque o inimigo não tinha o quê? A graça do Senhor. A graça do Senhor, entenda isso, a graça do Senhor é o que faz a diferença entre você que ama ao Senhor e aquele que não tem compromisso com Deus. A graça do Senhor é a boa mão do Senhor estendida sobre você e a sua casa, e é aquilo que sustenta, que provê, que envia proteção, que guarda, que cerca, que protege. É a graça do Senhor, querido. É disso que nós precisamos para poder viver bem. Salmo 37, verso 3 vai dizer: confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia, faz o bem, creia no Senhor, a bênção do Senhor estará sobre você. Os versos 18 e 19 ainda do Salmo 37, o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia mau, e nos dias da fome o quê? Se fartarão. Ou seja, o dia mau vem para todos, querido, mas a diferença está em confiar no Senhor. Salmo 68, verso 19, bendito seja o Senhor que dia a dia nos acumula de benefícios. Bendito seja o santo nome do nosso Deus. O verso 3,
4 aqui vai falar a respeito de deleita-te. Deleitar é se agradar no Senhor. Deleitar realmente é justamente ter alegria, contentamento na presença do Senhor. E o contentamento implica em encontrar alegria e contentamento em Deus e nos seus caminhos, assim como nos deleitamos em coisas boas da vida, no relacionamento, sentar numa roda de amigos, uma roda de parentes, estar próximo de gente que a gente ama. Deleitar-se no Senhor é ter essa mesma alegria, esse mesmo contentamento na presença de Deus. Significa compromisso de alinhar os desejos e a vida à vontade de Deus, reconhecendo a sua soberania, o propósito em tudo, mesmo que isso implique em abrir mão das minhas vontades, mesmo que implique em eu ter que dizer não para algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas que eu quero fazer, ou fazer alguma coisa que eu não gostaria tanto de fazer. Significa isso. Colocar o Senhor em primeiro, significa trocar as preocupações e as ansiedades pela fé e pela esperança no Deus vivo, confiando plenamente de que os planos do Senhor são melhores do que os meus, a vontade do Senhor é melhor do que a minha. Inclinar, significa inclinar o coração para Deus, buscando a sua presença, através da oração, através da meditação da palavra do Senhor, buscando relacionamento com o Senhor. Isso é se deleitar. Se deleitar na presença do Senhor implica em reconhecer e honrar a Deus como primeiro lugar em todas as coisas, adorando e desejando de uma maneira profunda. Significa colocar o Senhor no local de honra na minha vida. Significa colocar Deus sempre no primeiro posto, no posto mais elevado. Nas decisões que eu tenho a tomar, eu pensar, Deus vai se agradar disso? Aonde eu vou, Deus vai se agradar disso? Com quem eu vou me relacionar, o que eu vou fazer? Não, isso está honrando o nome do Senhor, isso está agradando. Sabe, querido, o Espírito Santo, Ele fala, o Espírito Santo comunica. Algumas coisas que nós sabemos que às vezes podem não ser tão agradáveis ao Senhor, o Espírito Santo fala na hora, não entra nesse negócio. Não faz isso, sai desse lugar, fecha essa página, muda esse canal. O Espírito Santo avisa, esteja atento à voz do Espírito Santo do Senhor e tenha sempre no coração esse desejo ardente. Meu Deus, eu quero honrar o Senhor em tudo. Deleitar-se no Senhor é ter esse prazer contínuo na presença dEle, é cultivar a presença do Senhor comigo, é estar junto do Senhor e ter essa alegria, amar o Senhor acima de todas as coisas. Foi essa a palavra, o primeiro mandamento que Jesus Cristo disse, que resumindo a obra, resumindo toda a mensagem da lei, Marcos 12, verso 30, vai dizer justamente isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. Ame o Senhor acima de tudo, honre-o, coloque sempre em primeiro lugar. Reserve um tempo para poder estar na presença do Senhor. Não é possível desenvolvermos um relacionamento com alguém se não dedicarmos tempo. Lembra aí no tempo do namoro? Lembra no tempo do namoro? Você não tinha que dedicar tempo um ao outro, ir na casa um do outro, reservar tempo, deixar de fazer, deixar de jogar videogame, deixar de praticar o seu futebol, deixar de fazer qualquer outra coisa para estar com a namorada, para estar com o namorado, deixar de estar com as amigas para estar com o namorado. Por quê? Porque para ter relacionamento precisa de tempo. É impossível criar relacionamento com alguém, com um amigo. Se eu decido me aproximar de um casal e fazer amizade, agora eu não tenho que me dedicar tempo um ao outro para conhecer, para estar junto, para sair junto. Tempo, querido, não há como criarmos um relacionamento de intimidade com o Senhor se não dedicarmos tempo a Ele. Tempo de estar na casa dEle. Não, é um momento sagrado. Eu não abro mão de estar na casa do Senhor para, junto com os meus irmãos, adorar a Deus. Isso é prioridade para mim. Isso é prioridade na minha agenda da minha semana. Eu não coloco outras coisas nesse horário. Eu não faço outros compromissos nesse horário. Eu quero estar com o Senhor, entender a importância e o valor dessas coisas. Quanto mais caminhamos com o Senhor, recebemos dEle alegria, paz. Receba alegria realmente de se deleitar na presença do Senhor. O verso 5, ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entregar ao Senhor. Entregar significa duas coisas. Primeira delas, se render, e segundo, dependência. Entregar-se é isso, eu me entrego, eu me rendo, eu me entrego, sabe? E a outra coisa significa dependência. Eu preciso da sua ajuda, me ajude.
implica nisso, implica em transferir as suas preocupações, os seus planos, as responsabilidades, sabe, para Deus, confiando plenamente na sua sabedoria, na sua graça, no seu amor, no seu poder para intervir na sua vida e na sua realidade. Entregar-se ao Senhor. Entrega o teu caminho, entrega os seus planos, entrega os seus sonhos, entrega as suas necessidades, entrega também aquilo que te dá alegria, para que a alegria, aquilo que traga alegria no seu coração, seja a mesma coisa que produz alegria no coração de Deus. Submeta a sua vontade, à vontade do Senhor. Isso é se entregar, isso é aceitar, é confiar nele, confiar que Ele tem todo o cuidado, todo o amor, toda a provisão que eu preciso. Ele é suficiente, Deus é suficiente para poder preencher tudo que o meu coração precisa. Confia no Senhor, Ele tudo fará. A gente tem a convicção e a certeza de que Deus provê tudo. Deus não falha, Deus não falta, Deus não erra, Deus não manda a bênção para a casa do vizinho. Não, Deus não erra meu endereço. Ele sabe onde eu estou, Ele sabe, Ele me conhece. Entregar-se ao Senhor, querido, é uma sábia decisão. É uma sábia decisão. Ela nos faz crescer, ela nos faz amadurecer. Deus, Ele dotou o homem de livre-arbítrio. E cada um tem a liberdade de fazer com o que quer na sua vida. Só que as suas decisões definem os seus resultados. Isso é uma regra, é a lei da semeadura. As suas decisões definem os seus resultados. Então, se a nossa decisão for uma decisão de se aproximar do Senhor, de contrapartida nós teremos a bênção e a graça dele sobre a nossa vida, que é o que vai fazer a diferença entre você, entre a sua tenda e a tenda daquele que não tem compromisso com o Senhor. É o amor, é a decisão pessoal, essa é uma decisão voluntária. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor. Você decidiu estar aqui hoje de uma maneira voluntária, ninguém te obrigou a isso. E servir ao Senhor, o Senhor deseja isso de nós. Fazemos por amor, fazemos por devoção, fazemos porque amamos Ele, porque realmente temos alegria na sua presença. Entrega, rendição, isso tudo atrai a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Aquele que decide caminhar com o Senhor, realmente, ele é abençoado. Salmo 37, os versos 23 e 25, aqui vão dizer isso, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência o quê? Mendigar o pão. Ou seja, o salmista vai dizer justamente a respeito disso, a bênção que vai me seguindo, a bênção que vai seguindo a minha posteridade, a bênção que vai seguindo e que agora alcança a vida dos meus filhos, alcança a minha descendência. O salmista vai dizer, olha, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo deixar de ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. O justo, ele enfrentou a aflição, ele enfrenta tormento, ele enfrenta a tempestade, mas a graça do Senhor continua sobre a sua vida, e ele realmente é um abençoado do Senhor, e isso é que faz toda a diferença. Alguns resultados aqui de entregar o caminho ao Senhor: paz e segurança, que todos nós precisamos para poder viver bem, a paz genuína, que é somente em Cristo Jesus, a segurança, a tranquilidade, ter forças renovadas no Senhor. Sabe, querido, que coisa boa é a gente ser animado, é quando a gente tem as nossas forças renovadas, é quando você está cansado por alguma coisa, e você deita e dorme e acorda renovado, sabe, animado de novo. Que bênção é isso. Agora, que bênção é quando isso acontece dentro do nosso coração, e isso só o Senhor Jesus pode fazer. Ter a força espiritual renovada, a força emocional renovada. Isaías, capítulo 40, verso 29, o profeta vai dizer isso, que o Senhor é aquele que dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. O Senhor é aquele que dá força. Se de repente nessa manhã você está aqui cansado, fadigado, abatido por problemas que você tem vivido, em nome de Jesus, há uma porção de graça da parte do Senhor para te alcançar nessa manhã. Há uma porção de graça da parte do Senhor para renovar suas forças nessa manhã, para te colocar de pé, para te endireitar novamente. A palavra do Senhor dizendo, eu estou contigo. É essa certeza que descansa e que nos fortalece. E por último aqui no verso 7, ele vai dizer, descansa no Senhor e o quê? E espera nele. Descansa e espera nele. Descansar é o resultado de alguém que alcançou realmente a maturidade, que conhece
o Deus a quem ele está servindo, que sabe o agir de Deus na sua vida, e agora ele realmente descansa, sabendo que toda provisão, todo cuidado, todo amor, misericórdia e graça está à sua disposição. Quando descansamos em Deus, vivemos em completa paz. Paz o homem precisa para poder viver, e é somente no Senhor é que nós encontramos isso. Isaías, o profeta vai dizer no capítulo 26, verso 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz a mente daquele que confia em ti, porque, cuja mente está firme em ti, porque ele confia do Senhor. Sabe, querido, quanto mais você aumentar o seu grau de confiança no Senhor, quanto mais você levantar a régua do nível da sua dependência do Senhor, mais você terá paz no seu coração, mais você vai poder descansar a sua alma, por saber que o Senhor é aquele que cuida. A gente descansa na sombra protetora do Altíssimo, a gente não precisa andar angustiado e preocupado. A ansiedade é uma doença emocional que tem atormentado a vida de tanta gente, que tem roubado a paz, realmente que tem criado tanto transtorno na vida das pessoas. Quanto temos vivido uma geração que as pessoas estão doentes emocionalmente, estão perturbadas emocionalmente. O Senhor é aquele que cuida das nossas emoções, porque nele nós podemos descansar. O apóstolo Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quanto mais nós depositamos diante do Senhor a dor da nossa alma, quanto mais depositamos diante do Senhor as nossas carências, os nossos sofrimentos, as nossas angústias e necessidades, mais o Senhor nos sustenta e mais o Senhor nos mantém de pé. Amém, meus queridos? Então vamos ficar de pé? Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus porque podemos aprender tanto. Deposite nas mãos de Deus, querido, o seu caminho, as suas inquietações, todas as suas necessidades. Se renda por completo, se renda, se entregue. Diga isso ao Senhor: Deus, eu entrego por completo, sem reservas, o meu coração. Eu estou na total dependência do Senhor. Deus sabe como tratar as situações da sua vida. A única coisa que você precisa fazer realmente é se entregar, se render diante dEle, sabendo que Ele é que cuida e que não vai faltar nada, e que a graça abundante do Senhor tocará a sua vida, estará sobre a sua casa, estará sobre os seus filhos. Não tem motivo de desassossego. Aquieta o seu coração diante do Senhor. Ele renova as suas forças nessa manhã, Ele fortalece a sua fé para você prosseguir na caminhada da vida. O Espírito Santo falou contigo, coloca a mão no seu coração, eu quero orar com você. Aquilo que o Espírito Santo comunicou nessa manhã, de se entregar, de se render diante do Senhor, de confiar. De repente é um passo, é uma decisão nova que você tem que tomar hoje, de decidir confiar mais no Senhor, de entregar mais, de se render mais. Se você está precisando de um renovo de força nessa manhã, tem porção de graça da parte de Deus para poder te tocar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque essa palavra nos encoraja, nos anima, nos mostra que há um Deus poderoso no céu, que nos ama, que nos sustenta, que cuida de nós, que se importa conosco. Obrigado, Deus, por podermos conhecer a verdade, meu Deus, e essa verdade entra no nosso coração e ela muda a nossa vida, porque ela lança luz sobre as trevas, onde há escuridão. Essa palavra, meu Deus, ela traz luz. Cristo é a luz, Cristo é a verdade. Obrigado por podermos estar arraigados nessa verdade, e é esse o nosso desejo, Pai, criarmos raízes profundas, meu Deus, na casa do Senhor, na presença do Senhor, para que o nosso coração esteja guardado em Ti, meu Deus, para que a nossa confiança esteja depositada no Altíssimo, meu Deus, para que o nosso coração tenha paz, meu Deus, não viva no desassossego desse tempo ruim que nós temos vivido, de tantas más notícias, meu Deus, mas no Senhor a gente possa descansar, sabendo que o Altíssimo é que cuida de nós, o Todo-Poderoso está com a sua mão estendida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Obrigado, Deus, por essa verdade maravilhosa. E eu lhe peço que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Deus, traz um renovo de força nessa manhã para aquele que está abatido, para aquele que está angustiado da alma. Meu Deus, traz paz para esse coração que está
está, meu Deus, em desassossego. Meu Deus, renova a esperança desse homem, renova a esperança dessa mulher, meu Deus, de que ele não está esquecido pelo Senhor, ele não foi esquecido por Ti, mas a graça do Senhor está sobre ela, a boa mão do Senhor, meu Deus, tem sustentado e continuará sustentando, em nome de Jesus. Aquieta essa alma nessa manhã, meu Deus, fortalece esse varão, levanta ele na força do Senhor, em nome de Jesus, que ele caminhe, meu Deus, com passos firmes e passos largos, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Em nome de Jesus, completa, Pai, essa palavra com sinais e prodígios do Senhor. É o que eu lhe peço, no nome poderoso de Jesus, no nome de Jesus. Amém.